Olá, paz, shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua presença e participação. Gente, a princípio, nós vamos começar pelas duas cidades da Bíblia, né? Isso logo após o dilúvio. Gênesis capítulo 10 e capítulo 11 fala de uma cidade que os homens começaram a construir logo após o dilúvio, né? E dentro dessa cidade havia também uma grande torre, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11 também, os dois capítulos, aliás. E eles começaram a construir essa cidade e resolveram também construir uma torre, tá? Inclusive essa torre se chama Torre de Babel por conta da cidade que era Babel, tá? Um termo inicial ali para Babilônia de hoje, tá? E havia só uma língua, tá? Havia simplesmente uma cultura, um povo, e tinha um líder sobre eles, né? E esse líder se chamava Nimrod. Tá? Essa era a grande liderança que, por sinal, era bisneto de Noé. Então, Nimrod, filho de Cush, Cush, filho de Cão, e Cão, filho de Noé. Esse foi o grande líder. Tá? Lá no capítulo 10 diz que ele começou a ser poderoso e caçador diante de Deus, e o princípio do seu reino foi Babel, ou seja, Babilônia, tá? Que essa cidade, gente, está além de uma cidade, tá? Na realidade, Babilônia vai muito além de uma simples cidade física construída, apesar de ter sido monumental no passado, né? A capital do mundo antigo, a sede de todos os povos, mas está além disso, né? Babilônia representa uma cultura, representa um pensamento contra Deus, anti-Deus, abominável, tanto que Babilônia em hebraico, né, quer dizer confusão, cidade da confusão. Pelo outro lado, logo no capítulo 14 do mesmo Gênesis, nós vamos ver também uma outra cidade, e esta cidade se chama Salém, né, do conhecido rei e sacerdote Melquisedeque, aquele que vai encontrar Abraão e aí abençoa Abraão com pão e vinho, né? E lá no capítulo 14, o texto fala que ele era rei e sacerdote de Salém, né? Essa Salém que hoje conhecemos como Jerusalém. Na ocasião chamava-se Salém, né? A outra cidade, a cidade, vamos dizer assim, agressora, a rival, né? Aquela que se opõe a Jerusalém, se chamava Babel e hoje se chama Babilônia, né? Então estão aí as duas cidades. Jerusalém, que significa cidade da paz, literalmente, cidade da paz, e Babilônia, que significa cidade da confusão. Então está aí o santo e o profano, o bem e o mal, né? O mundo ele já está dividido logo depois do dilúvio, né? Babilônia com o seu grande líder, Nimrod, e, pelo outro lado, Salém, ou Jerusalém, com um rei sacerdote chamado Melquisedeque, que logo passa todo esse domínio, vamos dizer assim, para Abraão, tá? Quando vem abençoar Abraão com pão e vinho. Aquilo ali quer dizer que Jerusalém, dali para frente, pertenceria a Abraão e a descendência de Abraão. Muito bem, mas aonde queremos chegar? Gente, o mundo de hoje e Babilônia. Bom, aqui no capítulo 17 de Apocalipse, diz o seguinte: e veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas. E com ela se prostituíram todos os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão se embebedaram todas as nações da terra. Então o anjo me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada numa besta, cor de escarlata, repleta de nomes de blasfêmias,
com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de purpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante, de abominação, de imundícia, ou seja, de pecado da sua prostituição. E na sua frente achava-se escrito um nome, Mistério. Isso é interessante, pessoal, esse detalhe aqui. E na frente desta mulher que estava montada numa besta, tudo isso é simbólico, é representativo. Vale a pena lembrar que o Apocalipse é um livro quase que 100% simbólico, tá? Não é literal, então é representativo, é alegórico e é muito importante trabalhar nesse sentido para que possa entender realmente o decorrer, né, de toda esta narração. Então vamos lá. E na sua frente achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, está aqui o verdadeiro sentido para Babilônia. Mas por que, logo no início do capítulo 17, todos os reis da terra se prostituíram com ela? Será porque que todos os moradores da terra, todos os reis, todos os povos se prostituíram a partir da Babilônia? Gente, a explicação está no que nós vimos agora há pouco lá em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Logo após o dilúvio, tá? Inclusive no capítulo 11 deixa bem detalhado, o povo se reuniram, né, nas margens de um rio chamado Eufrates, tá? Na chamada terra de Siná, e ali eles construíram uma cidade e uma grande torre, né, que chamaram de Babel. E ali um líder liderava todos os povos ali na ocasião, e esse indivíduo se chamava Nimrod. Então ali havia uma língua, havia uma cultura, e ele tinha um intuito, tá? O intuito dele era de levar uma doutrina, era de levar um pensamento anti-Deus, tá? Ante todos os ensinamentos do seu contemporâneo e rival Melquisedeque, e logo em seguida Abraão. Por isso esta cidade é chamada de cidade da rebeldia, do pecado, porque a partir daquele momento em que Deus dispersa todos aqueles que estavam reunidos naquela cidade, tá? E todos eles, a partir dali, procuram o rumo, uma direção, cada um falando um idioma diferente. Eles levaram na bagagem o que está aqui em Apocalipse 17. O que eles levaram na bagagem? Simplesmente a cultura implantada pelo seu grande líder Nimrod, a cultura da mentira, da prostituição, do desprezo, da escravidão, da ganância, tá? Uma filosofia, um pensamento, uma conduta anti-Deus. Esse é o princípio da Babilônia. E por isso que aqui, no capítulo 17, todos os povos da terra se prostituíram com ela. Ou seja, todos, a partir daquela grande dispersação, levaram na sua bagagem essa cultura. E hoje o mundo vive exatamente essa cultura. A cultura do engano, a cultura do desprezo a Deus, o egoísmo, tudo o que Babilônia representa. Por isso que é chamado aqui em Apocalipse o mundo da grande Babilônia, né? O mundo é moldado pela cultura, pelo sistema, pelo pensamento babilônico implantado por Nimrod. E 1000 anos depois de Nimrod, ela ascende de novo através de um outro líder chamado Nabucodonosor, né? Depois esse império é destruído, mas ela continua viva. Por isso que aqui no capítulo 17, ela está com o nome escrito na testa Mistério, ou seja, não existe mais aquela cidade física como existia, vamos dizer assim, há mais de 2000 anos atrás, no que hoje é o Iraque, aquela cidade maravilhosa, construída de ouro, de pérola, diamante, enfim, tá? A beleza do mundo antigo, aquela cidade física não existe mais, mas existe a cultura, o pensamento, uma filosofia implantada na cultura
da humanidade.